Galera, vamos continuar o assunto de estequiometria. Agora nós vamos aprofundar nas relações estequiométricas. Só lembrando, pessoal, estequiometria, não vou entrar em detalhes da etiologia dessa palavra, mas vem do grego de medida de quantidades simplificadas. Vamos entender dessa forma. Então, a estequiometria é a área da química que vai traçar relações de quantidade envolvidas em reações, tá? Basicamente essa é a ideia. Então agora a gente vai começar a quantificar, olha que legal. Eu vou começar a saber, poxa, eu coloco tanto no reator de um reagente, eu coloco tanto do outro reagente, eu obtenho tanto de produto. Eu antes de ver o produto, de verificar quanto foi produzido, eu sei afirmar, vai dar tanto, vai aparecer tanto de produto no final. O que me permite fazer isso? Estequiometria, pessoal. Senão eu não saberia, eu ia ficar na mágica, eu ponho reagente lá e torço, rezo. Vamos rezar para dar certo. Não. Com a estequiometria eu sei, não, peraí, coloquei tantos gramas, lá no fim vou coletar tantos gramas do meu produto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. A gente precisa primeiro entender três conceitos em chave aqui. Conceitos simplesinho, nós não vamos ficar com muita bateção de cabeça nisso aqui não. Tá? Mas tem que ficar claro isso aqui, simples. Vamos lá, fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular. Vamos entender o que são cada um desses três. A fórmula molecular vocês já estão cansados de ver aí nas aulas. É aquela fórmula representativa de uma molécula ou de uma substância iônica, correto? Ou seja, é o número de átomos que compõem aquela substância. Normal, a fórmula molecular vocês estão cansados de ver aí. Agora existem duas outras formas da gente representar. Fórmula percentual e a fórmula mínima, pessoal. Vamos lá, vamos na fórmula percentual primeiro. O nome já diz, ela indica porcentagem em massa que cada elemento tem participando de um composto. Exemplo, vamos pegar o CH4, metano. Peguei aqui o CH4, bonito. O carbono ele é composto por um carbono e 4 hidrogênios. Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Vamos pensar em massa. Quanto de massa de carbono tem nesse composto? Bom, eu pego a massa molar dele, que é 12 gramas, né? E como só tem um carbono, como se fosse equivalente a 1 mol. Então, se eu multiplicar 12 vezes 1 dá 12. Bacana. Hidrogênio, pessoal, tem 4 hidrogênios. Se eu multiplico 4 hidrogênios, qual que é a massa molar do hidrogênio? 1 grama por mol. 4 vezes 1 dá 4. Total dá 16. Beleza. Percentualmente, quanto que eu tenho de carbono em massa? 12 dividido por 16, 75%. Quanto que eu tenho percentualmente de hidrogênio? 4 dividido por 16 dá 25%. Poderia escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Carbono 75%, hidrogênio 25%, ok? Isso aqui é o que eu chamo de fórmula percentual, bacana? Olha lá, ó, CH4 eu descrevi em termos de massa, mas para que precisa saber isso? Por exemplo, na agricultura, o cara quer comprar um fertilizante, aí ele está interessado se o fertilizante na agricultura geralmente é potássio, nitrogênio e fósforo, tá? Potássio, nitrogênio e fósforo são os três nutrientes para o solo. Aí o cara, vamos pensar que ele quer comprar um fertilizante de nitrogênio, está precisando nutrir aquele solo com nitrogênio. Aí ele chega no vendedor e fala assim, eu quero saber o teor de nitrogênio desse composto aí, quero saber que porcentagem de nitrogênio que tem. Por quê? Pode ser a fórmula lá nitrato de amônio, por exemplo. Mas ele quer saber quanto de nitrogênio que cada molécula de nitrato de amônio vai fornecer. Então, se eu colocar tantos gramas de nitrato de amônio, quer dizer que eu estou fornecendo para o meu solo quantos por cento em massa de nitrogênio? Deu para sacar a ideia? Por esse motivo, é necessário esse conhecimento aqui de fórmula percentual. Vamos seguindo. Pessoal, fórmula mínima. O nome já diz, fórmula mínima. A gente não sabe quanto tem de cada um dos elementos que compõem aquela molécula, mas a gente sabe o mínimo, o que tem no mínimo de cada um deles. Vamos explicar isso de uma maneira mais facilitada. Vamos supor que o mesmo CH4, eu quero a fórmula mínima dele, tá?
Eu só sei que o composto ele é composto por carbono e por hidrogênio. E nesse composto eu tenho 2,4 gramas de carbono, 0,6 gramas de hidrogênio. O que eu vou fazer? Vou usar a formulinha. N, que é número de mol, é massa dividido pela massa molar. Ó, a minha relação lá que a gente viu na aula passada. Beleza, vamos fazer isso por carbono. Vou pegar aqui carbono, quanto de massa? 2,4 gramas. Eu sei que tem naquele composto, tá? 2,4 gramas dividido por 12 gramas por mol, que é a massa molar dele, dá 0,2 mol, beleza? Então, ó, seguindo, mesmo raciocínio para o hidrogênio. Peguei o hidrogênio, 0,6 gramas de hidrogênio que eu identifiquei para o composto. Dividido pela massa molar dele, corta grama com grama, o mol sobe invertido, dá 0,6 mol. Marcos, ainda não está em número inteiro, eu preciso ter em número inteiro para colocar aqui qual que é o índice do carbono e o índice mínimo do hidrogênio. O mínimo é 1, pessoal, antes disso é um número fracionário, que não pode entrar no número fracionário, então eu vou passar para 1, tá? Para eu passar 0,2 para 1, eu divido por 0,2, dividir por 0,2 dá 1, bacana. E esse 0,6 aqui do hidrogênio, eu vou ter que dividir pela mesma coisa, senão a proporção não é mantida, correto? Então eu pego 0,6, divido por 0,2, dá 3, pessoal. Então quer dizer que para carbono deu 1, o índice mínimo dele. Para hidrogênio o índice mínimo é 3. Quer dizer que eu poderia escrever C1H3, beleza, pessoal? Então observe que essa é a fórmula mínima do composto. Marcos, quer dizer que essa fórmula aqui é a que define a molécula desse composto? Não. Essa é a quantidade mínima de carbono e hidrogênio proporcionalmente, como se eu simplificasse os índices, tá? E aí a pergunta que você vai me fazer é o seguinte: então tem como, Marcos, a partir da fórmula mínima, eu definir a fórmula molecular? Tem, e nós vamos ver como fazer isso. Olha lá, eu quero definir agora a fórmula molecular. Vou pegar o exemplo aqui da vitamina C. A vitamina C, pessoal, eu sei que ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio e me deram a fórmula mínima na questão. Carbono tem 3, hidrogênio tem 4, oxigênio tem 3. Essa é a fórmula mínima, C3H4O3. Marcos, isso representa a molécula do ácido ascórbico da vitamina C? Não, isso é a fórmula mínima. É como se aqui tivesse simplificado. Então colocamos um parêntese e um Nzinho aqui. O N multiplica todo mundo para eu saber a fórmula molecular, que é a fórmula que representa de fato a molécula. Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Então vamos lá. Tá, eu tenho esse Nzinho, como é que eu vou descobrir esse Nzinho? Essa é a pergunta. Bom, eu pego a massa disso aqui, pessoal. Eu sei massa molar de carbono, sei massa molar de hidrogênio, sei massa molar de oxigênio. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. 12 vezes 3, que é o índice dele, 36. Hidrogênio, 1 grama por mol, vezes 4 dá 4. Oxigênio, 16 gramas por mol, vezes 3, 48. 48 mais 4, 52, mais 36 dá 78. Opa, essa unidadezinha de fórmula mínima da vitamina C tem 78 gramas por mol, se eu fosse analisar a massa molar da fórmula mínima. Então eu faço 78N é igual a 176. 176 onde? A fórmula é a massa molar da vitamina C que eu tenho tabelada. Questão deu a massa molar da vitamina C. Eu descobri a massa molar, calculei a massa molar da fórmula mínima. Fórmula mínima, massa molar dela 78N é igual a 176. N é igual ao quê? 176 dividido por 78 dá N igual a 2, pessoal. Se eu substituo 2 aqui e multiplico os índices, fica C6H8O6. Opa, agora essa é a molécula do ácido ascórbico. Está correto. Então, isso aqui representa a molécula, pessoal. E se eu quiser simplificar, vou dar de bonito e quero voltar para cá. Aqui, ó, simplesmente tchuk, divido por 2, fica 3, 4, 3. Voltei para cá.
Ou seja, são os índices mínimos que eu posso ficar. É a fórmula mínima. Agora, se eu quero saber quem é a molécula, aí não tem dessa. Aí é 686. E para que eu descubra isso, eu acho a massa molar relativa da fórmula mínima e a partir da massa molar real do composto, eu consigo descobrir o N e corrigir esses índices aqui proporcionalmente, obtendo a fórmula molecular. Belezinha? 3 conceitos em chave que a gente precisa entender, que senão você vê na questão, você fica, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. Simplesinho demais, quem entende isso aqui entende os outros dois. Vamos lá, vamos seguir. Agora que chegou a parte importante da aula, isso aqui tem que ficar bem claro, que vai cair demais. Toda a questão de estequiometria é nessa parte aqui. Você tem que saber usar, tem que ter compreendido, tem que saber aplicar isso aqui. E para quem vai seguir carreira, isso aqui também vai ser uma das coisas mais importantes na parte industrial. Nós vamos ver mais à frente por quê, tá? Mas beleza, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar, pessoal, de leis ponderais e leis volumétricas, né? Então, ponderal, né? Quando a gente ouvir falar de lei ponderal, a gente vai lembrar de conservação de massa, princípio de Lavoisier. Então, se eu pego 18 gramas de reagente, 2 gramas de um outro reagente e faço uma reação, eu tenho que ter no produto quanto? 20 gramas. Não pode ter desaparecido o produto ali. Ah, mas se chegou lá e ao invés de 20 gramas tinha 19, se perdeu 1 grama. É gás que escapou, é vazamento no tanque, alguma coisa aconteceu. Mas isso é uma lei, é um princípio que direciona o estudo da estequiometria, tá? Na parte de gases, pessoal, quando a gente está falando de gases envolvidos em reação, o que vai reger a proporção com que esses gases vão respeitar na reação vão ser as chamadas leis volumétricas, tá? Vamos ver com calma. Vamos começar aqui nas leis ponderais, que são as mais importantes. Então, relativa à conservação de massa, a lei mais importante que existe é a lei de Proust, que a gente conhece como lei de proporções constantes. O que esse cientista observou? Temos aqui uma reação: amônia, nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso e amônia, tá? Então, reagindo nitrogênio com hidrogênio, estamos formando amônia, produção de amônia. O que esse cientista observa? Que sempre a mesma quantidade de nitrogênio se associa à mesma quantidade de hidrogênio e dá a mesma quantidade de amônia. E é por isso que eu consigo prever, se eu coloco num reator nitrogênio e hidrogênio, eu sei quanto de amônia eu vou ter no fim. Se não fosse essa lei aqui, ó, se ela não fosse verdade, se um dia eu pus 3 gramas com 1 grama, e aí no outro dia pediu 5 para 2, mudou a proporção, já não respeitaria, mas não é. Se é 3 para 1, não interessa, vai ser sempre essa proporção de reação. E é isso que a lei de Proust fala e me permite, antes de fazer uma reação, eu saber quanto que eu vou obter. Então eu vou calcular quanto que eu vou produzir com base no que eu tenho em reagentes, por exemplo. Vamos lá, vamos entender nesse caso aqui. Então eu estou produzindo amônia, bacana. A primeira coisa que eu tenho que fazer, balancear a reação. Sem balancear a reação, nada feito. Método das tentativas, já vimos em aulas passadas, a aula de reações químicas. Se você não viu, confere lá. Então, vamos lá, pessoal. Tem 2 nitrogênio, uma molécula aqui de hidrogênio, NH3. Vamos colocar um aqui para facilitar a nossa vida, para a gente fazer um teste, tá? Coloquei um no nitrogênio, estou testando, tá? Se não der, eu apago. Beleza. O nitrogênio tem aqui também, é o índice aqui. Então tá, ó, aqui tem 2, tá? Né? Uma molécula, então são 2 nitrogênios e aqui eu tô com umzinho de nitrogênio. Então para eu balancear, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente. Agora ficaram 2 nitrogênios, só que fiquei com 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Venho aqui no meu hidrogênio, falta acertar ele. Tem um 2 aqui. O que multiplica esse 2 para dar 6 e ficar balanceado? Põe um 3 na frente. Agora eu vou conferir. 2 nitrogênio, 2 nitrogênio, 6 hidrogênio, 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Perfeito, balanceei. Agora eu já matei. Simplesmente eu vou aplicar a lei do Proust. E que lei é essa? Bom, quer dizer que se o balanceamento é esse, o Proust vai falar o seguinte, quer dizer que é 1 mol de nitrogênio se associa a
3 mol de hidrogênio e vai produzir no fim do processo 2 mol de amônia. Ele fala o seguinte, 1 para 3 para 2. Então você está lá no laboratório e você fala, essa reação é 1 para 3. O que o camarada vai entender? Que quer dizer que uma parte de nitrogênio gasoso. Então você está lá no laboratório e o camarada fala, essa reação é 1 para 3. O que você entende? Quer dizer que é uma parte de nitrogênio gasoso para 3 partes de hidrogênio gasoso, ou 1 mol de nitrogênio para 3 mol. E eu sei que no fim do processo eu vou ter 2 mol de amônia. Então, sabendo quanto eu coloco desse e desse, eu já posso calcular. Ah, bacana, eu vou obter tanto de amônia no fim do processo. Eu consigo fazer um planejamento. Tá vendo como isso é importante? Isso cai bastante no Enem, pessoal. Toda questão que tem cálculo em química é na parte de estequiometria, geralmente em leis ponderais. Por isso que você tem que ficar ligado. Então, é o seguinte. A pergunta aqui no nosso exemplo, tendo em vista, balanceei, qual que é a massa de amônia que vai ser obtida se eu reagir 5 mol de N2. Então, eu tenho 5 mol de N2 num reator, ok? Tem aqui 5 mol de N2. Quanto que eu vou obter em amônia? De amônia em massa. Qual a massa de amônia que eu vou obter? Opa, aí complicou. Não complicou nada. Olha aqui, ó. 5 mol, pessoal, não é 1 para 3? Olha a matemática aqui. Se 5 está para 1, 3 está para 15 mol. Excelente, 15 mol. É a proporção do Proust aqui, ó. Então, 15 mol. Então aqui eu tenho 15 mol de H2. Se é 1 para 2, 1 é 5, 2 é 10. 10 mol. Aqui eu já resolvi a metade dos problemas, ó. 5, 15, 10. Isso é o que eu vou encontrar no reator. Então no início, eu tenho 5 mol desse aqui. Quanto que eu vou precisar de adicionar? Vou pensar, poxa, quanto que eu vou ter que colocar de hidrogênio lá dentro do reator? 15 mol. E depois que eu coloquei 15 mol no fim do processo, quanto que eu vou ter? 10 mol de amônia, beleza? É isso que a lei do Proust fala, olha que importância. Bacana. E agora como é que eu acho a massa de amônia? Aí é fácil, né? Eu tenho que N número de mol é igual a massa dividido pela massa molar na minha reação. Ou eu posso inverter isso e escrever que a massa será igual a massa molar multiplicado pelo número de mol. Ou a massa de amônia seria quem? Massa molar da amônia eu tenho 17. 17 vezes quanto mol de amônia? 10. Meu resultado é 170, certo? 170. 170 o quê? Gramas. Quer dizer então que eu produzi 170 gramas de amônia. E olha que eu não adivinhei, eu usei uma lei. Ok? Então, pessoal, essa lei tem uma importância fundamental e nós temos que trabalhar isso bem, porque isso é muito cobrado. E para quem vai da área de química, se não souber fazer isso aqui, não consegue fazer nada, tá? Vamos ver as leis volumétricas, que é mais simples, que tem menos cobrança, mas que a gente tem que compreender para a gente continuar. As leis volumétricas, da mesma forma que existe a lei de conservação de massa, você poderia perguntar: e se os reagentes forem gases? É possível estabelecer uma proporção entre eles, como a gente fez lá para a quantidade de substância, para mol? E eu vou responder, é possível, e o cientista responsável por isso é Gay-Lussac. Então existe a lei de Gay-Lussac, que é a respeito de gases. E o que coloca? Existe uma proporção de volume entre participantes. Se todos os participantes são gases, então todos os participantes são gases, e eu tenho CNTP, condição normal de temperatura e pressão, eu vou dizer que existe uma proporção fixa que sempre vai se repetir naquela reação. Por exemplo, produzindo água, combustão de hidrogênio, tá? É uma reação que produz água a vapor, né? Beleza. Balanceou aqui, ó.
2 hidrogênios, aqui ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui tem 2O, 2 vezes 1, 2. Está balanceado, ok? 2H2 mais 1O2 dá 2H2O. Beleza. Então quer dizer, eu poderia escrever uma relação que 2 volumes de hidrogênio, que é o coeficiente dele, 2 volumes de hidrogênio se combina com 1 volume de oxigênio e dá quanto? Dá 2 volumes de água. Então é possível, se eu estou na CNTP, usar essa proporção de volume, que é 2 para 1 para 2. Então eu sei que se eu coloco 2 litros de H2, 1 litro de oxigênio, eu tenho que obter quanto? 2 litros de água a vapor. Não tem conversa, se está na CNTP, essa é a lei fundamental que eu vou respeitar, lei de Gay-Lussac. Vamos ver as aplicações disso aqui tudo que a gente está vendo, pessoal. Agora a pergunta que não quer calar, vamos falar de reações na prática, no laboratório e na indústria. Isso aqui vai servir para a gente se atentar, para a gente compreender isso aqui. A pergunta que não quer calar é o seguinte: até aí está tudo muito bonito, está muito claro. Ou seja, 1 para 3 para 2, eu coloco no nosso exemplo anterior 5 mol de nitrogênio, 15 mol de hidrogênio e eu obtenho 10 mol de amônia ou 170 gramas conforme o nosso cálculo. Muito bacana, legal. Mas vamos supor que alguém erra na mão e põe mais hidrogênio do que deveria. Vamos supor que o cara coloca, pessoal, ao invés de 15, 20 mol de hidrogênio dentro do reator. O que vai acontecer nesse caso? Você vai me responder sabiamente, você já aprendeu a lei de Proust, você vai falar assim: opa, só vai reagir 15, o resto vai ficar sobrando. Eu vou ter 5 mol de hidrogênio que vai aparecer lá no meu reator no fim como se fosse um produto, mas na verdade é porque ele não reagiu. Isso é um excesso de reagente, pessoal. Então nesse caso, o que a gente tem é o que a gente chama de excesso de reagente. Então esse é o famoso excesso de reagente. Então quando a gente fala, estou lá na indústria, eu tenho um excesso de reagente, quer dizer que no produto saiu uma quantidade de reagente que não reagiu, que ele estava sobrando na relação estequiométrica, ok? Agora, vamos fazer um raciocínio inverso aqui. Imagina, por exemplo, que ao invés de 5 mol de nitrogênio, eu coloquei bonitinho 15 mol de hidrogênio lá dentro. Aí falei, poxa, eu tenho que colocar 5 mol de nitrogênio. Mas eu estava desconcentrado no dia, estava preocupado com alguma coisa, coloquei 4 mol. Então ao invés de 5 eu coloquei 4. Mudei toda a relação, porque agora 1 para 4, 3 para 12, pessoal. Vai sobrar 3 mol de hidrogênio. O que isso significa? Quer dizer que o que tem quantidade, o que tem o menor coeficiente aqui nos reagentes, ele é o chamado reagente limitante, pessoal. Esse aqui então é o reagente limitante. Então o que é reagente limitante? É o que tem menor coeficiente na reação, de maneira que em função dele eu tenho que colocar os outros. Se diminuiu ele, vai diminuir toda a proporção dos outros. E se diminuiu ele, vai sobrar do outro, porque vai mudar a relação estequiométrica. Então, reagente limitante, o que tem menor coeficiente, o que estabelece o quanto dos outros vai ter que ter. Reagente em excesso, o quanto que está sobrando que eu estou encontrando lá no produto que não reagiu, ok? E não reagiu por quê? Porque estava em excesso, estava passando além do que a relação proporcional da estequiometria estava indicando, beleza? Então isso pode acontecer, isso é mais comum do que se pensa na prática. Se a pessoa fizer um cálculo errado, pesar errado, botar reagente em excesso, vai sobrar. Ela pode ter, consequentemente, um desperdício, uma perda, né, que vai ser custo, ou ela pode tentar separar essa mistura aqui no fim para tentar recuperar esse reagente aí, tá? Beleza, pessoal? Então, com isso fica claro o que é o excesso e o que é o reagente limitante, que a gente precisava compreender, isso aqui é importantíssimo. Agora, falta entender o que é a eficiência da reação. Vamos ver o que é isso. Então, beleza, no nosso exemplo, vou apagar isso aqui, ó. No nosso exemplo, pessoal, então agora vamos esquecer esse excesso, vamos voltar para 5 mol, 15 mol, 10 mol, tá?
Beleza, 5 mol de nitrogênio, 15 mol de hidrogênio, 10 mol de amônia. Bacana. Tá bacana, só que é o seguinte, sempre vai dar 10 mol, não é verdade? Isso significa que é 100%. Isso é 100% da reação concluída. Mas aqui vai um detalhe interessante. Nem toda reação vai se processar em 100%. E aí você vai me perguntar por quê? Existem vários fatores. A temperatura pode não ter sido adequada, pode haver alguma contaminação dentro do tanque. Isso vai levar com que eu não tenha a eficiência máxima. Na teoria, 100%. Mas existem fatores que podem desacelerar minha reação. Essa reação aqui, por exemplo, ela precisa ser feita a frio. Vamos supor que ela não esteja na temperatura fria o suficiente, ela está um pouco mais quente. Então, ao invés de 170 gramas, eu chego todo alegre lá no reator e ao invés de encontrar 170, eu vou encontrar lá, por exemplo, 85. Eu vou encontrar lá 85 gramas, por exemplo. Eu falei, poxa vida, o que aconteceu? Eu pesei errado aqui. Eu pesei errado a proporção, alguma coisa eu errei lá na lei de Proust, na regra estequiométrica. Só que na verdade não, na verdade as condições de reação não foram respeitadas. Então ao invés de eu produzir 170, eu produzi 85. E como é que eu vou saber isso? Que eu vou encontrar parte de N2 e H2 no produto sem ter reagido. Que eles não reagiram. A reação se processou menos do que 100%. No caso, ela se processou 85 gramas, deveria ter processado 170, pessoal, ok? Se eu pego então, pessoal, divido, beleza, pessoal, você está lá no laboratório, está lá na indústria, aí seu chefe fala assim, quanto você produziu de amônia para mim? Você fala 85 gramas. Ele fala, opa, eu quero saber que rendimento que foi esse. Aí você fala, bom, pelo meu cálculo tinha que ter dado 170, deu 85, vou calcular meu rendimento para saber se eu me sair bem. 85 gramas dividido por quanto deveria dar? 170 gramas vezes 100 para ficar em porcentagem. Isso aqui dá 50%. Ou seja, você produziu 50% da amônia que você deveria. Então você errou muito feio nesse processo. Faltou retirar a temperatura, faltou resfriar, tinha impureza, não tinha. Fato é que de 100% você conseguiu 50%. Isso é trabalhar muito mal, por exemplo. Isso aí vai te render uma dor de cabeça. Então esse é um exemplo do que acontece na prática. A pessoa entra na indústria, ela ajusta os fatores de reação e ela quer bater 100%. Mas vai bater 100% na prática? Muitas vezes não, mas se você bater 98% tem justificativa, porque você teve pouco desvio. Agora, se você bater 60% numa reação que você poderia ter feito 100%, está muito longe, você errou as condições de controle aqui para obter a maior quantidade de amônia, que era o seu objetivo. Com o resultado, você vai ter que recolher, separar esses reagentes aqui no fim, para não perder e reiniciar a reação. Então, nós estamos falando agora de eficiência de reação, um tema muito importante também. Nós entendemos a lei de Proust, as relações estequiométricas e falamos de eficiência. Então, a eficiência ela existe em todo o processo químico. Numa indústria, o objetivo é sempre 100%, nem sempre se consegue porque as variáveis acabam sofrendo variações durante o processo. Né? Não se consegue talvez controlar da melhor maneira possível, mas o objetivo é sempre 100%. Sempre que eu estou produzindo alguma coisa, eu quero o máximo de eficiência, eu quero usar tudo que eu tenho de reagente. Eu não quero reagente sobrando no fim, isso é desperdício, pessoal. Eu pego alguma coisa e reage, no fim está o reagente lá sobrando, ele vai pro ralo, eu vou perder aquele dinheiro ali, tá? Então, essa foi a relação entre eficiência, espero que isso tenha ficado claro aí para você.